Fala galera, beleza? Bom, hoje estamos aqui com vocês mais uma vez, trazendo mais um assunto. Hoje vamos falar sobre Linux para servidores. E você me pergunta, mas como assim Linux para servidor? Vou explicar. Linux para servidores. Qual a vantagem, qual a desvantagem, para que serve? Só lembrando que desde o início eu não vou falar da parte técnica, só vou falar apenas das vantagens, das desvantagens e por que usar ou por que não usar, tá? Você vai entender isso melhor. Com certeza você já deve ter ouvido falar muito de Windows Server. O que seria o Windows Server? O Windows Server é uma versão de Windows que serve para funções de servidores. Mas toda hora eu estou falando sobre servidores. O que seria servidor? Servidor normalmente, não que todos são assim, mas só que normalmente é um computador que ele não tem um usuário conectado diretamente nele, ou seja, ele não tem um terminal, um mouse e um teclado que a pessoa fica o tempo todo mexendo. Normalmente servidores é um computador específico que ele fica em algum lugar da empresa, em algum lugar às vezes na internet, que outros computadores acessam ele a algumas funções. Vou dar um exemplo. Servidor de arquivos. O que seria um servidor de arquivos? É um servidor onde podem ser guardados todos os arquivos. Para você não perder, para você não ter que fazer backup, você pode ter, por exemplo, um servidor de arquivos, que seria um Windows Server, ou às vezes o Linux, que eu vou explicar para vocês, e você guardar os arquivos lá. Outro tipo de servidor web, é onde você vai hospedar um site, onde você vai colocar um arquivo para fazer um download. Se você tiver um servidor de arquivos, por exemplo, na sua empresa, pode ter um servidor de programas. Você precisou de um programa, é só ir nesse servidor de arquivo, baixar, instalar e está tudo pronto. Você não precisa ter ele no seu computador. Quando você precisar, é só você acessar o servidor pelo navegador e você tem acesso, baixa, instala e assim sucessivamente. Gerenciador de rede. Um servidor pode ser um gerenciador de rede. Ele pode gerenciar, ele pode organizar e comandar a rede. Como assim? Você pode limitar acessos. Se for um gerenciador, por exemplo, o Windows Server ou o Linux, você pode gerenciar. Você tem 10 MB de banda. Então, só um exemplo, tá? Você tem 10 MB de banda. Você vai falar assim, não, eu quero que os computadores normais tenham 1 MB e o computador de fulano, ciclano e beltrano tenha 10 MB. Você pode gerenciar isso através de máscara de rede, tem N funções, através de login e senha. Ou seja, servidor, ele serve, é um computador principal que serve para gerenciar os outros. Ou seja, ele tem a função principal, os outros acessam esse computador específico. E o que seria Windows para servidores? No caso, como diz o tema do vídeo. Windows para servidores seria um sistema, Linux para servidores. Linux para servidores seria um Linux instalado no computador. Muita gente vai me falar assim, mas eu posso usar qualquer Linux para servidor. Pode, mas só que o meu tema hoje seria mais específico para servidores. Como assim? A gente tem que fazer, o Windows tem um Windows Server, ele é exclusivo para servidores, mas só que ele tem a parte gráfica. Automaticamente, por você usar a parte gráfica, você já vai, de certa forma, reduzir um pouco do seu hardware. Se você tem um processador de 1 GB, parte dele, 30%, por exemplo, vai ter que ser específico para a parte gráfica. Se você fazer ele sem a parte gráfica, ou seja, em modo texto, essa parte que seria usada para visualizar, você usa diretamente para outras funções. Então, qual que é a minha recomendação? Existem vários Linux no mercado. Vocês vão falar assim, mas eu uso o Ubuntu, é o melhor deles. A maioria das pessoas hoje prefere o Ubuntu, tem outros que preferem opções específicas. Mas qual seriam minhas duas recomendações para hoje? E eu vou explicar por quê. Duas recomendações para servidores. Seria o CentOS ou o Debian. Aí você vai me falar, mas por que os dois? Primeiro, a maioria das versões que existem hoje de Linux são baseadas ou no Debian ou no CentOS. Então,
eles são um dos melhores e mais estáveis servidores e mais atualizados. Pode ser que outros, por exemplo, Ubuntu e outros, tenham funções mais fáceis de lidar, mas só que em questão de segurança, em questão de programas enxutos, o que seria em programa? Apenas você instala apenas aquilo que você precisa, eu recomendaria os dois, porque você pode instalar um Linux sem modo gráfico, só modo texto, e nesse modo texto, via terminal, ou seja, via outro computador, você instala o Linux em um computador. Então a gente vai falar assim, eu posso instalar em máquina virtual. Poder? Pode. Mas só que o ideal é você ter um computador específico só para servidor. Por quê? Porque esse computador específico, todo o hardware dele vai ser específico para gerenciar as funções. As funções que você precisa. Ele vai ser mais leve, rápido e eficiente. Você pode instalar várias coisas. Você pode instalar, por exemplo, um asterisco. O que é um asterisco? Comunicação telefônica. Usando ele, você pode colocar um servidor de rede. Você pode colocar um gerenciamento de banda. E assim sucessivamente. Então, quando você usa ele para servidores, ou CentOS, ou Debian, são versões mais robustas e mais leves. E o que acontece? Você vai instalar sistemas de uma forma mais enxuta. Você não vai... o CentOS ou o Ubuntu, por exemplo, você vai instalar funções nele, mas só que isso ele já instalou várias coisas para facilitar a sua vida. Essas várias instalações, querendo ou não, tem um pouco de peso. E se você pegar um Debian, por exemplo, enxuto, minimalista, instalar o mínimo possível, você vai ter ele específico, você vai configurar ele na rede e dentro da sua rede você vai instalar apenas aquilo que você precisa. Isso vai ser tema para outros vídeos. O que acontece? Você instalando um Debian, por exemplo, que eu uso mais, para ser bem claro, você instalando ele funções mínimas, você instala apenas o que você precisa. Fala assim, ó, eu vou precisar de uma função de hospedagem de sites. Ok, você vai instalar servidores web, e esses servidores web você vai instalar apenas aquilo que você precisa. Você não vai instalar itens que você não precisa. Tá? Você instala e funciona via terminal, beleza? Bom, então resumindo tudo, o que seriam servidores? Servidores são computadores separados que têm muitas funções interessantes. Depois eu vou falar tudo sobre servidores, tá? Fazer um vídeo específico sobre servidores, tanto Windows quanto Linux, e algumas funções do mesmo. Uma função muito interessante que vocês precisam saber, às vezes vocês nem sabem que existe, é o gerenciamento de rede e o gerenciamento de internet. Tá? Eu só vou falar dessa função, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Gerenciamento de rede e gerenciamento de internet. Muitas empresas e muitas pessoas, até locais, precisam desse tipo de gerenciamento. O quê? Por quê? Às vezes você tem uma internet, às vezes muito boa, que muitas pessoas usam, e se você não tem um gerenciamento, uma limitação para todas essas pessoas, se eles usarem ao mesmo tempo, todo mundo baixar download, enviar filme, usar o WhatsApp, fazer tudo ao mesmo tempo, ela começa a cair e começa a ficar ruim. E você não sabe por quê. Você tem um gerenciamento de internet, por exemplo, você pode liberar uma parte da sua internet para pessoas que não são cadastradas, você pode minimizar a internet, se a sua internet for 10 MB, você pode passar para ela 1 MB. Para pessoas que sejam cadastradas, aquelas que precisam dessa internet, você pode colocar os 10 MB. E para pessoas, por exemplo, intermediárias, você pode colocar 5 MB. Você pode, por exemplo, bloquear downloads acima de 1 GB, ou de 10 GB, ou coisas específicas. Inclusive bloquear redes sociais ou coisas do seu interesse. Isso é um gerenciamento de rede e é um gerenciamento de internet, certo? Bom, acho que eu vou ficando por aqui. Apenas para ser específico, sistemas servidores Linux, ou Linux para servidores, seria isso. Você usar um sistema enxuto para ter o melhor resultado, ou seja, o melhor desempenho de hardware. Beleza? Ou seja, o hardware trabalhar o máximo possível para aquela função. Ele não vai ter questões gráficas,
mas só que ele vai trabalhar o máximo para aquela função que você especificar para ele, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu, até a próxima.